presente momento, nós tratamos de problemas envolvendo uma única partícula. A partir de hoje, nós vamos incluir também uma discussão sobre sistemas compostos por várias partículas. Esses sistemas, eles podem ser formados por partículas soltas, por exemplo, as moléculas de um gás, ou um conjunto de pedras, ou ainda por partículas que formam corpos rígidos, um agregado de partículas que vai formar um corpo maior. Nesse segundo caso, o movimento das partículas que formam tal corpo rígido vai estar restrito uma em relação às outras. A terceira lei de Newton possui um papel fundamental na dinâmica de um sistema de partículas por causa das forças internas entre elas. Nós vamos precisar assumir duas hipóteses sobre tais forças. A primeira é que as forças exercidas por duas partículas, vamos chamar de alfa e beta, uma sobre a outra, são opostas em sentido e iguais em magnitude. Supondo que F alfa beta represente a força sobre alfa devido a beta, temos que F alfa beta é igual a menos F beta alfa. Essa é a chamada forma fraca da terceira lei de Newton. A segunda hipótese que nós vamos assumir é que, além de serem iguais em magnitude e opostas em sentido, as forças F alfa beta e F beta alfa estão orientadas ao longo da linha que une as duas partículas. Esta é a chamada forma forte da terceira lei de Newton. Vamos considerar um sistema composto por N partículas, certo? Então aqui nós temos N partículas e cada uma dessas partículas pode ter uma massa diferente. Nós vamos representar a massa das diferentes partículas por m-alfa. E esse índice alfa, então, vai variar de 1 até n, certo? A massa total do nosso sistema vai ser simplesmente a soma das massas de todas as nossas partículas. Então, se nós chamarmos massa total de m maiúsculo pode ser escrito como uma soma em alfa de m alfa. E esse índice alfa aqui, então, varia de 1 até e. A gente pode definir a posição do centro de massa desse nosso sistema considerando a posição de cada uma das n partículas e a massa de cada uma dessas n partículas. Então, vamos supor que em um dado sistema de coordenadas, as posições das minhas n partículas são dadas pelos vetores posição r alfa. Certo? Então, a partícula que possui massa m alfa tem a sua posição descrita pelo vetor r alfa. A posição do centro de massa, que eu vou representar como sendo o vetor R maiúsculo, vai ser dado por 1 sobre a massa total, que está definido por essa soma aqui, vezes uma soma sobre todas as partículas, ou seja, uma soma em alfa, do produto do vetor R alfa pela massa M alfa. Isso no caso de um sistema de partículas que estão separadas entre si. Se a gente estiver considerando um corpo rígido, a posição do centro de massa vai se transformar em uma integral. E a gente pode escrever, então, essa integral como R igual a 1 sobre M, uma integral que varre todo o corpo, do vetor R, que define a posição de um certo elemento de massa D. Então, aqui a gente tem uma forma de escrever a massa total do nosso sistema, é simplesmente a soma das massas das nossas partículas individuais. A posição do centro de massa vai ser dada por essa expressão, se eu tiver um sistema de partículas que estão separadas, e se eu tiver um sistema com partículas aglomeradas que formam um corpo rígido, a posição do centro de massa vai ser dada por essa expressão. É importante a gente notar o seguinte: o vetor R ele vai depender do sistema de coordenadas que a gente está considerando. Mas a posição do centro de massa em relação ao sistema, ela vai ser unicamente definida, certo? Então, o vetor R ele pode ser diferente para diferentes sistemas de coordenada, mas em relação ao próprio sistema, o centro de massa vai estar muito bem definido. Exemplo: determinar a posição do centro de massa de um triângulo isósceles cuja densidade superficial de massa é homogênea. Então, o nosso sistema está desenhado aqui, né? Esse triângulo, este lado aqui tem comprimento A, esse lado aqui também, o ângulo entre esses dois lados é 90 graus,
A altura do meu triângulo aqui é h, e h também é a distância entre o centro até essa ponta aqui. Então, nosso objetivo é determinar qual é a posição do centro de massa. Então, vamos começar colocando aí um sistema de coordenadas. Vamos supor que o nosso eixo y corta o triângulo bem no meio aqui, então esse aqui vai ser o meu eixo y, e o eixo x vai estar aqui. Vai coincidir com a base do meu triângulo. Então, x igual a 0 fica bem aqui no meio do triângulo. Para determinar a posição do centro de massa, a gente vai usar a seguinte relação, já que é um sistema contínuo. A posição do centro de massa R vai ser igual a 1 sobre a massa total do meu sistema, vezes a integral de R dm. O que é isso aqui? Bom, dm é um elemento de massa. Então eu vou pegar um pedacinho lá do meu sistema, por exemplo, esse pedacinho aqui, pedacinho infinitesimal. Nesse pedaço eu tenho uma massa dm, e ele se encontra em uma certa posição definida por esse vetor R. Então, se eu quiser calcular a posição do centro de massa, que é o vetor R maiúsculo, eu preciso resolver essa integral. Isso aqui é uma equação vetorial. Então, eu posso resolver ela componente a componente. Eu vou começar notando a simetria desse meu sistema. Como eu estou dizendo que a distribuição de massa aqui é homogênea, e o meu triângulo é simétrico em relação a uma reflexão aqui no eixo y, a posição do x do centro de massa deve estar aqui bem no meio. Ou seja, a posição x do centro de massa, que eu vou chamar de x barra, deve ser igual a 0. Eu não preciso fazer nenhum tipo de cálculo, eu só preciso analisar a simetria do problema para concluir que essa é a posição do centro de massa. Agora, qual é a coordenada y desse vetor que define a posição do centro de massa? Agora eu vou precisar calcular. Tá? Em particular, eu vou precisar resolver a seguinte integral. Y barra, eu vou chamar a posição ou a coordenada y no meu centro de massa, vai ser igual a 1 sobre a massa total, vezes a integral de y d. Então eu preciso determinar, primeiro, quem é a massa total do meu triângulo, e depois resolver essa integral aqui. Então vamos lá. A massa total, m, vai ser uma integral de dm sobre todo o meu triângulo. Eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou pegar e colocar a densidade constante aqui e multiplicar essa densidade por um elemento infinitesimal de área. Então, essa integral que era em dm vai se transformar em uma integral em área dA. Ou ainda, isso aqui vai ficar igual a sigma vezes uma integral em dx e uma integral em dy. Bom, para resolver essa integração aqui, eu vou invocar de novo a simetria do meu sistema. Tá? Como a distribuição de massa é homogênea, eu sei que a massa que está nessa metade aqui do meu triângulo vai ser igual à massa que está na outra metade. Então, eu posso resolver essa integral apenas para essa parte aqui e multiplicar o resultado por 2. Então, eu posso escrever m igual a 2 vezes a densidade sigma, vezes essas integrais em dy e dx. E agora os meus limites de integração vão ser tais que eu vou varrer apenas essa região aqui. Certo? Então, vamos começar determinando os limites para x. Eu vou integrar x de 0, que é o ponto central aqui, até um valor máximo h. Então, a integral vai ser de 0 até h. Em y, eu também vou sempre partir da base do triângulo. Então, o meu limite inferior vai ser 0. Mas o meu limite superior vai depender de x. Então, por exemplo, para esse valor de x aqui, eu vou integrar até esta altura máxima aqui. Então, o meu y vai ter o valor máximo que vai ser igual a esse aqui. Certo? Então, o que eu preciso fazer é escrever esse y aqui como uma função de x. E isso nada mais é que a função que define essa reta aqui, esse lado aqui do meu triângulo. Então,
Para x igual a zero, isso aqui tem valor h. E para x igual a h, isso aqui vai ter valor de zero. Então, daí eu tiro que o meu limite superior de integração vai ser dado por isso aqui, né? Y vai ser igual a h menos x. Então, meu limite superior de integração vai ser h menos x. Resolvendo essa integral aí, eu consigo determinar a massa total do meu triângulo. Então, vamos lá. Então, resolvendo essa integração. M igual a 2 vezes sigma vezes a integral em dx de 0 até h. Resolvendo a integral em dy, isso aqui vai dar simplesmente y avaliado nesses limites. Em 0 vai ser 0 e em h menos x vai ser h menos x. Então, o resultado daquela integral lá vai ser h menos x. Agora, integrando em x isso aqui, eu vou ter que a massa total vai ser igual a 2 vezes a densidade superficial de massa sigma. A integral desse h aqui vai ser simplesmente h vezes x. E a integral desse x aqui vai ser menos x ao quadrado sobre 2. Essa quantidade aqui é variada de 0 até h. Em 0 ela vai ser 0, em h ela vai ser h ao quadrado menos h ao quadrado sobre 2, que vai dar h ao quadrado sobre 2. Então essa aqui vai ser a massa total do meu triângulo isósceles. Agora que nós já conhecemos a massa total desse nosso triângulo, nós podemos finalmente calcular a coordenada y da posição do centro de massa, ou seja, resolver essa expressão aqui. Eu vou seguir o mesmo procedimento de antes. Eu vou usar a simetria do sistema e vou escrever que y barra vai ser igual a 1 sobre n, que a gente sabe que é igual a isso aqui. Uma integral em dx de 0 até h, uma integral de 0 até h menos x de y dy. Tudo isso aqui multiplicado pela densidade sigma e multiplicado por 2, porque eu vou integrar só nessa parte aqui. Então, vamos colocar aqui o fator 2 sigma. Então, basta resolver essa integração aí. Y barra vai ser igual a 2 sigma sobre m maiúsculo, integral de 0 até h. Integral de y dy vai dar y ao quadrado sobre 2. Em 0 vai ser 0. Em h menos x vai ser h menos x ao quadrado dividido por 2 vezes dx. Então, integrando isso aí, eu vou ter que... Bom, daí eu vou ter o seguinte, que a posição do y do centro de massa, coordenada y no centro de massa, vai ser 2 sigma sobre m, aquele 2 eu vou tirar para fora, 1 meio, integral de 0 até h. Posso abrir esse quadrado aqui, então vai dar h ao quadrado menos 2 vezes x vezes h, mais x ao quadrado, tudo integrado em dx. Daí eu tiro que y barra vai ser igual a sigma sobre m, que multiplica x vezes h ao quadrado. Aqui vai dar, a integral desse x aqui vai dar x ao quadrado sobre 2, que corta esse 2, então menos x ao quadrado h, mais x ao cubo sobre 3, tudo avaliado de 0 até h. Em 0 isso aqui vai ser 0. Em h esses dois termos aqui vão se cancelar e vai sobrar um h ao cubo sobre 3. Então a posição
A coordenada y do meu centro de massa vai ser sigma sobre m vezes h ao cubo dividido por 3. Substituindo o valor para a massa total do meu sistema, que é simplesmente sigma vezes h ao quadrado, nós temos que a coordenada y do centro de massa vai ser igual a sigma sobre sigma h ao quadrado vezes h ao cubo sobre 3, que vai ser igual, cortam-se os sigmas aqui, corta esse h sobre 3. Momento linear de um sistema. Se nós estamos considerando um sistema de partículas, em geral a força resultante que atua sobre uma dessas partículas, ela pode ser decomposta em duas componentes. Parte dessa força vai ser o resultado da soma de todas as forças internas ao sistema que são exercidas sobre essa partícula. Essas forças internas são forças de interação com as outras partículas que formam o sistema. Agora, essa minha partícula aí também pode sofrer ação de forças externas ao sistema, certo? Então, eu poderia ter mais uma outra força aqui, que é uma força externa. A gente pode escrever a força total, então, sobre a nossa partícula, somando todas as forças internas com todas as forças externas. Então, as forças internas como eu já falei antes, vão ser as forças que as outras partículas exercem sobre essa aqui. Eu posso escrever a força interna total que atua sobre uma partícula, alfa, como F alfa. Isso aqui vai ser igual à soma em beta de F alfa beta. Lembrando que F alfa beta é a força que a partícula beta exerce sobre a partícula alfa. Então eu vou varrer todas as outras n-1 partículas, calcular a força que cada uma delas exerce sobre a partícula em questão e somar todas essas forças. Isso aí vai dar a força interna resultante que atua sobre a minha partícula. Certo? Então eu tenho esta expressão aqui. E eu vou ter também forças externas ao sistema, que eu vou representar com um F maiúsculo e um índice E. Então as forças externas eu vou chamar de F maiúsculo com um Ezinho aqui. A força total sobre uma partícula vai ser dada pela soma dessas duas componentes aqui. Então, essa força total sobre a minha partícula alfa, eu vou chamar F alfa. Isso vai ser igual à força externa em alfa mais as forças internas que atuam sobre a minha partícula alfa. Certo? Pela minha segunda lei de Newton, eu vou ter o seguinte, que a derivada temporal do momento da minha partícula alfa vai ser igual à força total que atua sobre ela. Portanto, P ponto, que eu posso escrever como M vezes R alfa 2 pontos, isso aqui vai ser igual à força externa que atua sobre a partícula mais a soma das minhas forças internas. Eu vou reescrever essa última expressão aqui da seguinte forma. Eu vou colocar, aqui é a massa m alfa, tá? Eu vou colocar essa derivada segunda em relação ao tempo aqui para fora, colocar essa massa, que é uma constante aqui,
eu vou ter isso aqui. Isso aqui vai ser igual, então, a força externa que atua sobre a partícula alfa, e aqui eu vou usar de novo essa notação de soma. Então, as forças internas eu vou representar como uma soma sobre n menos 1 partículas dessa força que atua sobre a minha partícula alfa. É F alfa beta. Agora eu vou pegar toda essa expressão aqui e somar ela sobre todas as partículas. Então eu vou fazer uma soma em alfa dessa minha expressão. Aí eu vou ter derivada segunda em relação ao tempo de uma soma em alfa de m alfa r alfa igual a soma em alfa das forças externas F alfa mais soma em alfa, soma em beta de F alfa beta. E tem que cuidar que nessa segunda soma aqui, o meu beta ele precisa ser diferente de alfa, certo? A própria partícula não exerce força nela mesma. Vamos então analisar os termos que aparecerão aqui. Esse termo entre colchetes que aparece aqui do lado esquerdo vai ser igual a massa total vezes a posição do centro de massa. Né? Se vocês lembrarem lá da definição do centro de massa, o vetor R maiúsculo é igual a 1 sobre a massa total vezes essa soma aqui. Então, essa soma aqui é simplesmente M vezes R grande. Como eu estou derivando duas vezes em relação ao tempo, a massa total é uma constante, então eu vou estar derivando a posição do centro de massa em relação ao tempo. Do outro lado, aparece essa soma sobre todas as forças externas que atuam em cada uma das partículas. Eu vou definir isso aí como força externa total. Então, eu vou chamar isso aí simplesmente de F. Essa aqui é a força externa total que eu defino, então, desta forma aqui. Soma em alfa das forças externas que atuam sobre cada uma das minhas partículas. Bom, nos resta analisar então o segundo termo do lado direito dessa expressão. Eu tenho aqui uma soma em alfa, então aqui o alfa está variando de 1 até n, uma soma em beta, e beta varia de 1 até n menos 1, e tem que satisfazer a condição de que beta é diferente de alfa da força F alfa beta, né, que é a força interna que a partícula beta exerce sobre a partícula alfa. Eu posso escrever isso aqui então como soma em alfa e em beta, diferente de alfa, de F alfa beta. Eu vou dizer para vocês que essa soma aqui é igual à soma em alfa menor do que beta de F alfa beta mais F beta alfa. Para fazer esse passo aqui, vocês podem colocar essas forças F alfa beta como se fossem componentes de uma matriz. Se vocês escreverem lá que F11 vai ser a primeira componente lá da minha matriz, né, que tem na primeira linha, na primeira coluna, F12, primeira linha, segunda coluna e assim sucessivamente, vai ficar claro por que essa expressão aqui é igual a essa. Então, se for válida a condição de que F alfa beta é igual a menos F beta alfa, essa soma aqui vai ser igual a zero. Então, esse termo aqui vai ser nulo e a massa vezes a aceleração do centro de massa vai ser igual à força externa total que atua sobre o meu sistema de partículas. Então, a gente pode concluir que
O centro de massa do sistema se move como se fosse uma única partícula de massa igual à massa total, sob a ação de uma força igual à força externa total. Este movimento não depende da natureza das forças internas, desde que seja válida a relação F alfa beta igual a menos F beta alfa. Momento linear total do sistema. O momento linear total do nosso sistema vai ser simplesmente a soma dos momentos lineares de cada uma das partículas que compõem esse sistema. Então eu vou chamar de P maiúsculo este momento linear total, e ele vai ser igual à soma sobre todas as minhas partículas do momento linear de cada uma dessas minhas partículas, ou seja, o produto da massa de cada uma delas pela velocidade de cada uma delas. Eu posso reescrever essa expressão, vou colocar em evidência aqui essa derivada temporal. Eu vou ter o seguinte, então, derivada em relação ao tempo dessa soma aqui, m alfa r alfa, e de novo, esse termo que aparece entre parênteses aqui é o produto da massa total pelo vetor posição do centro de massa. Então isso aqui é igual à derivada temporal de m r maiúsculo, e como m é uma constante, isso aqui é igual a m grande vezes r grande ponto. Ou seja, o momento linear total do meu sistema é igual ao produto da massa total pela velocidade do centro de massa. Além disso, a gente pode notar o seguinte, né? Tomando a derivada temporal desse momento total, eu tenho que P ponto é igual à derivada temporal daquela quantidade lá, m r ponto. Como a massa total é uma constante no tempo, isso aqui é igual a m r2 pontos. Nós acabamos de ver que essa quantidade aqui é igual à força externa total aplicada sobre o sistema. Então a gente tira duas conclusões importantes daí. Que o momento linear total do sistema é o mesmo que o de uma partícula de massa m maiúsculo que se move do mesmo modo que o centro de massa, e o momento linear total de um sistema livre de forças externas é constante e igual ao momento linear do centro de massa.